Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é família e estaremos usando como base o texto do livro de Jeremias, capítulo 35. Nesse capítulo, vemos a história dos recabitas, um exemplo de obediência. Esse capítulo, ele não é uma profecia comum, mas uma lição visual que Deus dá ao povo de Judá, usando uma família obediente, que é a família dos recabitas. Deus usa o exemplo deles para contrastar com a rebeldia do povo de Judá. Do versículo 1 ao versículo 2, Deus manda Jeremias chamar os recabitas à casa do Senhor, que era o templo, e oferecer a eles vinho. Do versículo 3 ao versículo 5, Jeremias obedece, prepara os copos e oferece vinho aos recabitas. No versículo 6 e 10, eles recusam beber o vinho, explicando que Jonadab, filho de Recabe, deu uma ordem à sua família. Então, olha essa história. Ela vai se desenhando, e nesse desenho, o profeta Jeremias, obedecendo a palavra do Senhor, convida esse povo, os recabitas, para ir até o templo. E chegando lá no templo, o Senhor diz: oferece a eles vinho. E assim Jeremias faz. E quando Jeremias oferece o vinho aos recabitas, do versículo 6 ao versículo 10, eles recusam beber o vinho, explicando que Jonadab, que era o líder dos recabitas, ele deu uma ordem à sua família. Essa ordem, ela foi dada há mais ou menos 250 anos atrás. E a ordem era a seguinte: não beber vinho, não construir casas, não plantar lavouras ou vinhas, viver sempre em tendas. Eles obedeceram por gerações, como sinal de fidelidade às instruções do seu antepassado. No versículo 11, quando Nabucodonosor invadiu a terra, os recabitas se mudaram temporariamente para Jerusalém por segurança. No versículo 12 até o 16, Deus usa o exemplo dos recabitas para repreender Judá. Por que Deus usa aqui esse exemplo? Você vai entender. Você que é mãe, você que é pai, que está me ouvindo, que é tia, quantas vezes um pai ou uma mãe, um responsável, usa o filho da vizinha como exemplo? E nesse exemplo nós costumamos dizer: olha, meu filho, veja o filho da vizinha. Ele não tem a cama que você tem, ele não tem o conforto que você tem, ele não estuda no mesmo colégio que você, ele tem muito menos recurso do que você, mas eu vejo ele obedecendo aos pais. Eu vejo essa criança com uma educação refinada. E você tem tudo isso e você não obedece? Veja que o Senhor vai fazer aqui é mostrar para o povo de Judá que os recabitas, que não era do povo de Israel, eles viviam entre o povo de Israel. E eles tinham um líder chamado Jonadab. E um dia esse líder Jonadab deu uma ordem ao seu povo. Essa ordem era para que as famílias, para que os recabitas, eles vivessem em integridade. Eles não viviam debaixo da lei porque eles não eram no povo de Deus, mas eles viviam nos preceitos do Senhor. Eles viviam nos preceitos de santidade do Senhor. Não beber vinho, não construir casas, não plantar lavouras ou vinhas, viver sempre em tendas. Essa ordem vinha com a seguinte visão: se vocês beberem vinho embriagado, você vai ficar vulnerável a fazer o que não deve ser feito. Se você construir casas, você vai se apegar. E quando aquele lugar se corromper, você vai acabar se corrompendo por não querer sair daquele lugar. Não plante lavouras ou vinhas, porque quando vier o lucro e você precisar sair dali, você vai estar pegado. Viva sempre em tendas. A ordem era viver desprendido de qualquer coisa para salvar a própria alma da corrupção.
E vemos aqui que no versículo 12 ao 16, Deus usa o exemplo dos recabitas para repreender Judá. Eles obedecem a um homem, Jonadab, mas o povo de Judá não obedece a Deus, que é o Senhor do universo. Deus mandou profetas, avisou muitas vezes, mas o povo ignorou. No versículo 17, como consequência da desobediência, Deus traria o juízo, guerra, destruição e sofrimento. No versículo 18 ao 19, mas aos recabitas, Deus promete uma bênção. Nunca faltará homem da linhagem de Jonadab, filho de Recabe, que esteja diante de mim. O Senhor disse: olha, eu vou ter que abençoar os de fora, porque os de dentro não estão dando valor. Eu vou ter que abençoar aquele povo que nem faz parte do povo que eu criei, porque o povo que eu criei se volta contra mim, endurece o coração e não me ouve. Mas eles são fiéis a um homem que há 250 anos atrás disse que eles não deveriam beber vinho. E quando eles foram convidados por Jeremias para ir até o templo, e o Senhor disse: oferece vinho para eles. E quando Jeremias ofereceu, a palavra foi: não podemos. Nós vivemos debaixo de um preceito dos nossos antepassados e nós não vamos descumprir isso. Por mais que isso é um privilégio para nós estar aqui no templo junto com vocês, mas nós não podemos ser infiéis. Quem foram os recabitas? Descendentes de Recabe, cujo filho mais conhecido foi o Jonadab, que fez aquele decreto. E Jonadab viveu no tempo do rei Jeú, aonde isso está escrito, 2 Reis, capítulo 10, do versículo 15 ao 28. Isso aconteceu cerca de 250 anos antes de Jeremias. Jonadab foi um reformador que combateu a idolatria e apoiou Jeú na destruição do culto a Baal. Ele instituiu regras rígidas para seus descendentes. Vamos falar de novo aqui para você poder assimilar essas regras. Mais uma vez, não beber vinho, não construir casas, não plantar lavouras, viver em tendas como peregrinos. A ideia era manter a família pura, simples e separada dos costumes corrompidos da sociedade. E o que nós aprendemos com essa história hoje? Mesmo após séculos, os recabitas mantiveram o compromisso com as ordens lá de Jonadab. A fidelidade ao que é certo não depende das circunstâncias. Outra coisa que nós aprendemos: eles não se misturaram com os costumes da cidade, não construíram casas e viviam como peregrinos. Devemos ser santos, separados para Deus, mesmo em uma cultura corrompida. Terceiro, a obediência dos recabitas não era ritualismo vazio, era uma expressão viva de valores espirituais. Nossas tradições familiares e espirituais devem ter propósito e estar alinhados com a vontade de Deus. Quarto, enquanto Judá ignorava os profetas, Deus viu os recabitas e os honrou. Deus vê e recompensa os fiéis, mesmo quando ninguém mais percebe. Para que eu vou ser fiel? Para que eu vou ser fiel aos princípios de Deus? Ninguém vê. Talvez um outro ou outro ali também erra. Mas eu vou ser fiel ao Senhor, porque o Senhor honra aqueles que são fiéis. Que essa história possa fazer nós analisarmos. Eu que conheço a Deus, eu que conheço a palavra do Senhor, será que eu estou andando nos princípios do Senhor? Ou aquele meu vizinho, aquele meu amigo, que nem na igreja vai, que nem a Bíblia lê, que vira e mexe e às vezes faz uma oração, ele está sendo fiel à esposa, ele está sendo fiel no trabalho, ele é um homem honesto, sendo que aquelas características, elas serviriam muito bem em mim, já que eu estou diante do Senhor. Caso
isso esteja acontecendo, sim, Deus vai abençoar ele e não vai me abençoar. Por mais que eu seja de Deus, por mais que eu tenha as roupas, por mais que eu tenha os costumes, entre aspas, mas é Ele que está sendo fiel. Olhando para essa foto, nós vemos, de um lado, uma família que muitos gostariam de ter. Uma família cheia de posse, uma família com um nome, uma família com uma posição social boa. E do outro lado, nós vemos a família que Deus quer que você tenha. Se você for fiel ao Senhor, Deus te honrará. E como que o Senhor te honrará? Como que o Senhor honrou os recabitas? Nunca faltará homem da linhagem de Jonadab, filho de Recabe, que esteja diante de mim. Seu filho vai estar diante de Deus. Seus netos estarão diante de Deus. A tua família sempre vai estar diante de Deus por conta da tua fidelidade. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessas palavras. Um grande abraço e até o próximo devocional.